Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professora Mariana, e nós estamos aqui para falar hoje sobre mais um assunto super importante e que está aí nas trilhas de aprendizagem, né? Sobre geografia para o Enem. Então, fica todo mundo atento, porque esse tema que nós vamos trazer hoje é super atual. Vocês já pararam para pensar na relação que existe entre as cidades e as questões relacionadas às mudanças climáticas? Então, hoje nós vamos falar sobre as mudanças climáticas e a relação das mudanças climáticas, em especial com as áreas urbanas, ok? Então, por que será que eventos climáticos graves podem trazer tantas consequências para as cidades? Então, quando nós pensamos nas áreas urbanas, nós pensamos nas cidades. E fica a pergunta: por que será que esses eventos podem trazer graves consequências para a população que mora nessas áreas das cidades? Primeiro, é importante a gente lembrar que as mudanças climáticas estão diretamente relacionadas ao aumento da temperatura na atmosfera. E esse aumento da temperatura, ele acontece em função dessa retenção que a atmosfera consegue fazer por causa da emissão de gases de efeito estufa. Então, nós sabemos que o efeito estufa, ele é natural e ele permite que nós tenhamos vida, né, da forma como nós conhecemos aqui no nosso planeta. Porém, nós sabemos que quando, com as nossas atividades humanas, nós emitimos gases de efeito estufa, além do suportável pela atmosfera, a gente vai ter uma potencialização dessa retenção de calor, e isso leva ao aumento da temperatura global no planeta. A grande questão que fica é como é que a gente relaciona isso às cidades. Então, vamos lá. Por que que as cidades são as áreas mais vulneráveis? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que já faz um tempo, anos atrás, foi anunciado que pela primeira vez na história, a maior parte da população humana passou a viver nas cidades e não nas áreas rurais. Então, durante a maior parte da história da humanidade, nós tínhamos a maior parte da população vivendo em áreas rurais. E isso foi mudando progressivamente, até que, há alguns anos, nós tivemos o anúncio de que a maior parte da população humana já vive nas áreas urbanas. Então, nós temos aí áreas que têm alta densidade populacional, áreas que são muito populosas, que são muito habitadas. Então, a maior parte da população hoje já vive nas cidades. Tem uma outra questão aí, fazendo relação ainda com essa alta densidade populacional, que é a questão das megacidades. Megacidade é um conceito demográfico que aponta para todas as cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. E é importante lembrar que a maioria das megacidades fica em países em desenvolvimento. Portanto, essas megacidades estão em países que, historicamente, são países que têm carência de infraestrutura, carência de políticas públicas, lógico, respeitando aí as devidas especificidades de cada continente, de cada lugar. Mas a gente tem, portanto, hoje, a maior parte da população já vivendo nas cidades. Isso é um fato. Então, nós temos alta concentração populacional. Além disso, o que acontece? A maior parte das cidades, sobretudo nos países em desenvolvimento, foi crescendo à revelia de um planejamento urbano que conseguisse pensar e antecipar questões sérias relacionadas ao uso e ocupação do solo. Então, pessoal, é importante lembrar que quando a gente fala de uso e ocupação do solo, nós estamos falando na forma como nós vamos ocupar o solo com as atividades humanas. Se nós priorizamos atividades que vão impermeabilizar o solo, como a construção de asfaltos, como a impermeabilização das vias, inclusive por meio das construções,
como o desmatamento, né, ou aterramento de áreas que são espelho d'água, como as lagoas. O que acontece é que nós vamos mudar o padrão de escoamento, vamos mudar o padrão de infiltração, e dessa maneira, quando nós vamos suprimir a vegetação, automaticamente isso vai se refletir numa questão térmica, porque a gente vai ter um desconforto térmico em função dessa supressão vegetacional. Então, essa é uma outra questão importante, a forma como nós, historicamente, vamos ocupando o solo, né, e impermeabilizando e desmatando para conseguir, de fato, construir as nossas cidades. Uma outra coisa que é muito importante é justamente a questão ligada à desigualdade socioespacial. Nós já temos uma desigualdade socioespacial nas cidades e essa desigualdade socioespacial ela vai se refletir na forma como a população, de acordo com a sua classe social, vai sentir mais ou menos esses desconfortos e esses transtornos causados pelo aquecimento climático, pelo aquecimento global. E aí tem alguns fenômenos que são super importantes quando a gente fala especificamente das cidades. Um desses fenômenos são as ilhas de calor. As ilhas de calor ocorrem quando as áreas urbanas acabam tendo uma temperatura muito mais elevada do que o seu entorno. E isso acontece principalmente porque as superfícies que nós escolhemos para construir nossas cidades, baseadas na impermeabilização, no desmatamento que já foi falado, elas fazem com que a gente tenha um aumento da temperatura nessas áreas urbanas e quando a gente compara isso com o entorno, né? Então, esse é o fenômeno das chamadas ilhas de calor, que já trazem uma diferença significativa no bem-estar da população que habita os centros urbanos. Além disso, a gente tem que ficar atento a outras questões importantes, que são as chuvas e desastres urbanos, como as enchentes, ligadas à drenagem insuficiente e também aos deslizamentos de encostas, né? E aqui a gente está falando especificamente do relevo. Então, tudo isso acontece, pessoal, de maneira interligada. Então, imaginem, a vegetação ela é desmatada, esse solo fica desprotegido, quando a chuva vem e ela encontra esse solo desprotegido, a erosão ela é potencializada, isso vai fazer com que os sedimentos eles sejam carreados de maneira mais veloz e mais potente, então a gente tem um aumento do processo de erosão, e isso vai, esses sedimentos eles vão se acumular nos vales fluviais, isso vai fazer com que os canais fluviais eles sejam assoreados, isso leva ao aumento de enchentes e inundações urbanas, e também, quando a gente pensa na erosão, é importante pensar nos deslizamentos, sobretudo nessas áreas, né, dessas cidades que estão aí localizadas em encostas serranas, em áreas de relevo mais declinado. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Além de tudo, quando nós impermeabilizamos o solo, isso faz com que a gente tenha uma taxa de escoamento superficial maior do que a taxa de infiltração. O desejável é que grande parte da chuva que atinja o solo, ela consiga infiltrar e não escoar, porque aí a gente vai ter aumento de erosão, vai ter assoreamento. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma drenagem suficiente, portanto, a água ela vai se acumular nos lugares mais baixos. E isso, sem dúvida, vai se refletir, pessoal, numa questão ligada à injustiça climática. Por quê? Porque todos esses problemas, eles vão se refletir, sobretudo, na população periférica, já que essa população ela vai morar, vai habitar em áreas que são precarizadas e, portanto, isso significa a elevação do risco. Dessa maneira, todas essas questões, sim, as mudanças climáticas, as cidades, elas são muito sensíveis, né? São as áreas mais sensíveis quando a gente pensa em adaptação e planejamento relacionado às mudanças climáticas hoje. Mas é importante lembrar que, embora as cidades no geral sejam áreas sensíveis, as mudanças climáticas nas áreas urbanas, elas não vão atingir a toda a população da mesma maneira. Então, a população mais pobre, ela vai ser mais atingida, justamente porque essa população vive em áreas que são mais precarizadas. E dessa maneira, a gente tem aí uma coisa importante ligada à justiça climática.
Por fim, falar de tudo isso é também pensar em caminhos possíveis. Então, hoje, quando a gente pensa nas mudanças climáticas e na relação das mudanças climáticas com as áreas urbanas, nós temos que pensar nas soluções baseadas na natureza. E já existem diversas proposições no mundo todo de soluções baseadas na natureza para que as cidades possam continuar crescendo, mas se adaptando melhor a essas questões trazidas pelas mudanças climáticas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nas cidades esponja, e essa figura que vocês estão vendo aí, ela fala justamente sobre isso, na possibilidade de a gente ter na cidade áreas de vegetação que vão servir, sem dúvida, para conseguir absorver essa água, né, que está ali chegando no solo, que vão servir para amortizar essa questão desse impacto relacionado à drenagem e, dessa maneira, trazer, sem dúvida, melhoria para as áreas urbanas e para todos que nelas habitam. Além disso, a gente não pode deixar de pensar nas questões ligadas ao planejamento das cidades. E nós já temos ferramentas na legislação para isso, sobretudo quando a gente pensa no parcelamento e uso do solo, no zoneamento e no nosso plano diretor. É isso, eu espero que esse assunto tenha trazido reflexões interessantes para vocês e que dessa forma vocês tenham o máximo de sucesso aí no Enem. Até a próxima, bons estudos!